Ledger era um ator inseguro, ansioso, com síndrome de impostor, mas que ao mesmo tempo gostava de viver todos os momentos como se fosse o último, porque ele tinha a sensação de que ele não tinha muito tempo para viver. E talvez ele estava certo. Ele foi fotógrafo, diretor, pai e o primeiro ator a ganhar o Oscar interpretando um personagem dos quadrinhos. O Coringa. Boa noite, senhoras e senhores. Na época, a lista de possíveis atores para interpretar o Coringa era grande. Ela ia do Robin Williams pro Paul Bettany e até o cara do The Office fez teste pro papel, mas todos eles recusaram essa chance com medo do papel. Depois que o Jack Nicholson interpretou o Coringa em Batman de 89, a barra ficou muito alta e todo mundo tinha uma expectativa de como o personagem deveria ser, e ninguém queria se lembrar do como o ator que estragou tudo. Isso aí viria depois. Mas lá atrás, o Christopher Nolan, que era o diretor, já tinha alguém em mente pro papel. Ele queria trabalhar com o Heath há algum tempo, e o Heath Ledger era o único ator que estava preparado a trazer uma nova versão do personagem. E quando eles se encontraram para conversar sobre o Coringa, a visão que eles tinham pro personagem era a mesma. So I knew it was open for a fresh interpretation, and I also instantly kind of had something up my sleeve. Essa versão do Coringa iria atacar todos os pontos fracos do Batman, alguém que vê o mundo de cabeça para baixo, porque ele não tem regras. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E para criar o Coringa, o Heath se trancou num apartamento por um mês, com um diário tentando achar o jeito de andar, falar, além de várias referências que ele pegou emprestado, como o Alex, do Laranja Mecânica, que também era um personagem que sentia prazer no meio do caos. A voz que ele criou veio do cantor Tom Waits. I have a growing level of popularity. E a risada, ele tinha as hienas como referência. Nolan deu pra ele total liberdade criativa para interpretar o colega. Tudo que vinha desse personagem tinha que ser imprevisível. Os pequenos detalhes também eram importantes, desde a cor das roupas, os sapatos, os estilos de facas, até a própria maquiagem ele queria aplicar por conta própria, porque na cabeça dele é algo que o personagem faria. E quando você vê as mãos dele, elas estão sempre sujas de maquiagem. A famosa lambida no beiço foi algo improvisado, porque a prótese que ficava na boca dele ia soltando à medida que ele falava, então ele lambia toda hora, pra não ir soltando. Detalhes como o piscadinho com um olho só e o jeito que ele encara as pessoas como se elas fossem a sua presa. Todas essas escolhas foram feitas para deixar esse psicopata mais realista. Só que mesmo com todo esse trabalho, quando foi anunciado que o loirinho das comédias românticas era o novo Coringa, a internet pra variar enlouqueceu. Mas também os boatos da performance dele começaram a circular por Hollywood, e quando o filme saiu ele roubou o filme na primeira cena. Ele conseguiu fazer o impossível com apenas 27 anos, redefinindo as expectativas e entregando até agora a melhor versão do Coringa. E o que faz essa versão do Coringa tão interessante de assistir é que ele é um vilão que ele não está interessado em vencer no final. Ele não quer assistir ao pôr do sol quando tudo acabar, e muito menos ele vai ser redimido no final. Quando o plano dele começa, a única coisa que ele quer é deixar as coisas ainda piores em Gotham. E quando ele queima o dinheiro, é uma forma de aviso, porque não tem como você parar ele com algo tão barato. Os russos são só criminosos no fim do dia. Eles só queriam dinheiro, mas com o Coringa isso é diferente. Ele é um agente do caos, e quanto mais sofrimento pra ele é melhor. E à medida que ele testa os personagens durante a história, ele acaba mostrando um lado sombrio de cada um deles. Ele transforma o Gordon, um cara que respeita a lei, em um mentiroso no final. Ele transforma a vida do Batman num pesadelo, porque ele nunca enfrentou nada parecido com isso, e isso deixa ele com medo, porque até agora ele só enfrentou vilões com objetivo, e ele lida com o Coringa como se ele fosse um capanga normal, o que foi um grande erro dele. Criminosos não são complicados, Alfred. Só temos que descobrir o que ele quer. Com todo respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Porque o Coringa não é só imprevisível, como também ele está sempre um passo à frente do Batman. E para lidar com a ameaça do Coringa de uma forma realista, o Batman teria que matar ele. Mas ele não vai fazer isso porque ele tem um código que acaba virando uma fraqueza que o Coringa tira vantagem. E à medida que o Coringa encurrala o Batman durante a história, ele vê que ele e o Batman não são tão diferentes assim. Eles precisam um do outro. Ele entende o Batman de uma forma que nem o Bruce entende. E ele passa o filme todo enrolando ele nessa ideia. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso.
E eu acho que no final o Batman sabe. Ele é um símbolo de esperança em Gotham, justo, mas ele está brincando com fogo, porque ele tenta usar a raiva e a vingança, que são dois sentimentos ruins, em algo bom. E toda noite ele está sempre caminhando na corda bamba, porque o Bruce precisa do Batman. É o único jeito dele ter controle. E o Coringa testa isso, porque o propósito do Coringa é distorcer as regras das pessoas e jogar a realidade na cara delas. E quando o Batman vê que ele não tem controle na situação, ele surta. Sabe, por algum tempo, eu pensei que fosse mesmo o Dent. Mas o jeito que você se jogou atrás dela... Porque enquanto o Batman cria controle pela intimidação, o Coringa ganha controle pela dúvida. Matar é fazer uma escolha. Onde estão eles? A escolha entre uma vida ou outra. Seu amigo, o promotor público, ou a noivinha recatada. E é foda de assistir o quão fácil é pro Coringa manipular o Batman. Não tem nada que ele possa fazer. Ele não pode intimidar, assustar. Ele tá nas mãos do Coringa. E é claro que isso não termina muito bem. Ele aprende da pior forma a não subestimar um vilão. Eu queria inspirar o bem, não a loucura e a morte. O senhor inspirou o bem, mas cuspiu na cara dos criminosos de Gotham. Não imaginou que pudesse haver algumas mortes? Tudo sempre piora muito antes de melhorar. E quando ele finalmente prende o Coringa, o estrago já estava feito, porque se o Batman não é o oposto do Coringa, só sobrou um cara na cidade, e ele destrói o ideal do Batman de se tornar um símbolo de esperança para a cidade e transforma o Cavaleiro Branco de Gotham, o cara que o Batman via como seu substituto, no Duas Caras. De um lado tinha o Batman dizendo que o Harvey era a visão do futuro, do que Gotham poderia ser, enquanto o Coringa acreditava que qualquer um pode ser corrompido e virar um vilão. E no final ele estava certo, porque durante a história dá pra ver que o Harvey tem um lado sombrio que acaba saindo com a ajuda do Coringa. O que você fez? Eu peguei o Cavaleiro Branco de Gotham e eu o coloquei no devido lugar. Não foi difícil. Loucura, como você sabe, é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. E de brinde, o Coringa faz o Batman quebrar a sua única regra, porque ele meio que mata o Harvey Dent no final. Mas também o Coringa faz o Batman enxergar o quão fácil é pra uma pessoa boa cair pro lado do mal, e que ele não está tão longe assim. Tudo que você precisa é de um dia ruim pra você se tornar igual ao Coringa. Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas. E todo herói tem que se sacrificar por algo maior. Mas pro Batman, como uma forma de punição, ele escolhe preservar a imagem do Harvey Dent e construir a fé de Gotham em volta de uma mentira. E um dia ele vai ser o símbolo de esperança pra Gotham, mas por hora, graças ao Coringa, ele é o Cavaleiro das Trevas. O final desse filme é bem trágico e graças ao Coringa todo mundo perdeu no final. O Heath Ledger carregou esse filme nas costas e eu duvido que o Bane seria o vilão do terceiro filme se ele ainda estivesse por aqui. Mas infelizmente, no dia 22 de janeiro de 2008, ele foi encontrado morto no seu apartamento. A causa da morte foi uma overdose acidental. Ele se automedicava para combater estresse, insônia, ansiedade, depressão, ao invés de ir ao médico e se cuidar. Uma noite antes de dormir, por conta da insônia, ele misturou 6 tipos de analgésicos, antidepressivos e remédio para insônia. Essa mistura foi um acidente mortal. Ele foi dormir e no dia seguinte, a massagista dele encontrou ele morto na cama. E antes do ocorrido, esse ponto da história do Heath era uma bagunça. Ele tinha acabado de se separar e estava lutando pela guarda da filha, ao mesmo tempo que ele estava no auge da carreira, o que levou ele a aumentar as doses de remédios, e ele ainda tinha que carregar o peso da performance do Coringa, que não deve ter sido nada fácil para a mente dele acessar esse personagem. Algumas pessoas dizem que interpretar o Coringa foi demais para ele e que talvez ele não tenha aguentado ou realmente foi uma morte acidental, mas vai saber. O que eu sei é que ele se foi cedo demais. Ele morreu aos 28 anos, e quando você olha para a história dele, as suas escolhas como ator, ele realmente não tinha interesse pela fama. Pra você ter uma noção, ele recusou o papel do Homem-Aranha porque ele não se enxergava como Peter Parker. E o que ele queria como ator era um desafio, o que é raro em Hollywood. Sempre vai ter uma versão do Coringa nos cinemas. Esse personagem é bom demais pra não ter uma versão dele por aí. Mas o que o Heath criou foi especial e único, que inspirou outras versões do personagem. É 2024 e até hoje ainda se fala dessa performance, que foi tão inesperada como um truque de mágica. E sabe lá onde ele estaria hoje se ele estivesse por aqui.